Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Que hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, né? Aquele dia importante aí da semana do trabalhador brasileiro, principalmente aí pro corintiano, né? Pra gente dar um pouco da esquecida aí do time, né? Ainda mais com a eliminação que tivemos aí na Sul-Americana e tudo mais. Mas a gente segue, né? Amanhã temos Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em casa contra o Flamengo, certo? Temos preparação, novidades aí do mercado da bola e muito mais. Peço também que me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, o Mano Menezes comandou aí o primeiro trabalho no CT Joaquim Grava depois do jogo contra o Fortaleza, né? A nossa equipe fez um trabalho apenas na academia ainda lá no estado cearense, né? Antes de ontem, na verdade, na quarta-feira, o Corinthians jogou na terça, na quarta ficou lá, fez um trabalho aí de recuperação, um trabalho regenerativo, e aí ontem fez um trabalho no CT, certo? O Mano Menezes contou com a presença de 6 jogadores da categoria de base, o goleiro Cauê, o lateral Abimael, os zagueiros Alexandre e Vinícius Cresce e o atacante Breno Zanetti, tá? O trabalho aí teve uma atenção na posse de bola, no espaço reduzido e também no movimento que o time faria ao perder a bola e já pressionar o adversário para tentar recuperar, tá? Então, se a gente prestar atenção, os últimos treinamentos do Mano Menezes foram focados nisso. Eu acho que é o principal ponto que ele deseja mudar na equipe do Corinthians hoje. Perde a bola, já tenta recuperar para tentar criar alguma chance, porque o time do Corinthians, até uma reclamação aí de muitos torcedores, é um time muito apático em campo, é um time entregue e tudo mais. Então o Mano vem tentando mudar essa questão, né, esse cenário para a equipe do Corinthians. Tá? A tendência aí é que a gente vá com o time titular, né, para o jogo de amanhã contra o Flamengo, porque depois teremos 11 dias sem jogos, tá? Por conta de mais uma data FIFA, e aí o Mano Menezes vai ter mais tempo para trabalhar essa equipe do Corinthians e quem sabe já ir entendendo um pouco mais aí do nosso elenco e tudo mais, para reformulação que a gente tanto espera, né? A gente vai comentar bastante ainda daqui até o fim do ano sobre essa questão de reformulação, né? Mas no momento é isso que temos e quero saber como está a expectativa de vocês para o jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo. Bom, rapaziada, agora gostaria de falar sobre esse centroavante que está aqui, tá? O senhor Paulo Guerreiro, autor aí de um dos gols mais importantes da história do Corinthians, que poderia ser o nosso adversário na final da Sul-Americana, né? Uma vez que a LDU venceu o primeiro jogo por 3-0, ele fez 2 gols aí na semifinal, o confronto da volta foi 0-0, a LDU classificou para a final da Sul-Americana, e o próprio Guerreiro comentou sobre o outro confronto, né? Que era Corinthians e Fortaleza. Ele falou, estávamos esperando o rival entre Corinthians e Fortaleza, eu preferi o Corinthians, porque tem um passado no Corinthians, uma história, mas o Fortaleza é um grande rival, sabemos que será uma partida difícil e uma grande final. Tá? Então o próprio Guerreiro já havia comentado sobre essa expectativa, né? Depois que a LDU eliminou o São Paulo e tudo mais, ficou esse ponto. Pô, será que teremos aí um Corinthians contra o Guerreiro na final da Sul-Americana? Infelizmente não aconteceu, né? Por conta da incompetência da nossa diretoria, na montagem de elenco, no planejamento, contratação de treinador e tudo mais. Mas agora a gente deseja aí uma boa sorte pro Guerreiro nessa final de Sul-Americana. Inclusive, tô com meu amigo equatoriano aqui, Sebastian. Pode aparecer aí, Sebastian. Acompanhando aqui nos estúdios John do Timão. Ó, ele falou que queria a final entre LDU e Corinthians, tá? Também queria essa final aí de um time brasileiro contra um time equatoriano, mas infelizmente não aconteceu. E o principal responsável, a gente já vai até falar dele aqui, o senhor Duílio Monteiro Alves, tá? O senhor Duílio Monteiro Alves. Perguntaram para o nosso presidente o que ele sentia sendo aí o único presidente do Corinthians em 36 anos que vai entregar o mandato sem nenhum título, tá?
E a resposta dele me surpreendeu, cara, me surpreendeu bastante. Ele falou, ó, fica o sentimento de frustração por não ter sido campeão como torcedor corintiano, muito mais do que como presidente. Como diretor, eu participei de grandes conquistas e acertei em muitas escolhas. Hoje, como presidente, infelizmente não acertei. Então, é muita frustração como torcedor. Cara, se a gente não conhecesse o Duílio, daria pra acreditar. A gente falaria, pô, realmente, se o cara torce pro clube e é o presidente do clube, ele fica com esse sentimento também, essa sensação de, pô, é importante vencer um título, a gente precisava ganhar. Era uma competição, o Corinthians já estava na semifinal, chegamos na semifinal da Copa do Brasil também, com possibilidades, vencemos o jogo da ida. Então assim, você fica, pô, verdade. Só que na hora que você olha as escolhas, tudo que a gente passou nesse mandato do Duílio, não dá, cara. Esse discurso não me compra, tá? Porque se ele fosse um torcedor do Corinthians, como eu sou, como você é, ele falaria, pô, minha gestão em 2021 não foi bem. Vamos acertar para 2022. Não, ele errou. Manteve o Silvinho. Aí ele tentou consertar no meio do caminho. Trouxe o Vitor Pereira, foi tentando trazer algumas contratações. Chegou no fim do ano, o Vitor Pereira falou, ó, tô saindo, deu problema com o Vitor Pereira, saiu. Qual que é a questão? Se ele é o torcedor, e se ele tivesse ficado triste com a final da Copa do Brasil, com o Corinthians nas outras competições, ele ia falar, pô, vou dar uma sequência aqui no projeto, vou trazer contratações boas pro clube, pra gente brigar por títulos. Não, o que ele fez? Acabou com o clube, foi só piorando. E aí, quando chegou na reta final, em decisões de mata-mata, vendeu o camisa 10, certo? Que era o Roger Guedes, o artilheiro do time. Vendeu o Murilo, que era o zagueiro titular da equipe. Vendeu o Adson, foi desmanchando a equipe, manteve o Luxemburgo no comando, pra depois ele falar, fica o sentimento de frustração. Frustração fica pra gente, não pra você que poderia ter feito algo. Pra você pode ter sido arrependimento. Frustração não. Frustração é pra gente que cria uma expectativa, mesmo sabendo que o problema é o nosso presidente, tá? A gente fala, ó, o nosso presidente é incompetente, mas a gente vai acreditar, a gente vai torcer, a gente vai apoiar, tá? Frustração é pro torcedor. Pro presidente, eu não acredito não, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, temos mais um problema aqui, né, criado pelo próprio Duílio, na questão financeira da equipe do Corinthians, tá? Depois da demissão aí do Luxemburgo, tinha uma multa, certo? O Luxemburgo aí recebia 500 mil reais por mês no Corinthians, certo? Se ele ficasse até o fim do ano, o Corinthians pagaria 1,5 milhão. Seria 500 mil de outubro, 500 de novembro, 500 de dezembro. O Corinthians foi, antecipou, rescindiu o contrato com o Luxemburgo, demitiu o treinador, beleza. E aí a multa estipulada no contrato dele era de 2 salários, ou seja, 1 milhão de reais. O Corinthians ainda não pagou esse valor, tá? Vai tentar parcelar essa dívida e vão ver se o Luxemburgo aceita o parcelamento. Qual que é o meu medo? O Corinthians faz parcelamento com um monte de jogador, com treinadores, com isso, com aquilo, com empresário. O problema é pagar. Aí você faz, por exemplo, 5 parcelas de 200 mil. Pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira. Já entra juros, correção monetária, isso, aquilo. A dívida que era de 1 milhão vai para 1,5 milhão, 2 milhões. Quando você vê, o Luxemburgo tá cobrando... Não é o caso, tá? Um exemplo. O Luxemburgo entra na justiça e cobra 3 milhões de reais do Corinthians. Um valor que inicial era de 1 milhão. Tá? Por isso que vai virando essa bola de neve. Vira o problema que a gente tem hoje. Tá? E, mais uma vez, um dos responsáveis é o senhor Duílio Monteiro Alves. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quando que o Corinthians vai pagar essa multa do Luxemburgo? Bom, família, agora falando sobre um assunto que a gente vem debatendo aí já há algum tempo, tá? A questão das torcidas organizadas, principalmente a Gaviões da Fiel, né, que é a principal organizada aí do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem eles fizeram aí uma manifestação oficial, certo? Uma nota oficial aí, cobrando a chapa Renovação e Transparência e também a chapa
a chapa preto no branco, que é a chapa do Duílio, tá? A gente costuma falar aí que o Duílio é renovação e transparência, porque ele saiu da própria renovação e transparência e tudo mais, é a linhagem da renovação e transparência, era o candidato deles, mas a chapa em si do Duílio chamava preto no branco, tá? Mas ele representa a renovação e transparência, tá? Isso que é importante pra gente, pro entendimento do torcedor. Eu vou ler aqui a nota na íntegra pra vocês, tá? Atenção, fiel torcida, vamos acordar. Primeiro ano do Andrés em 2007, o Corinthians acumulou 100 milhões de dívidas. Primeiro ano do Mário Goba em 2011, acumulamos 178 milhões de dívidas. Primeiro ano do Roberto de Andrade em 2015, 453 milhões de dívidas. Primeiro ano do Andrés em 2018, 477 de dívida. Primeiro ano do Duílio em 2020, 957 milhões em dívida. Olha como estava quando o Andrés assumiu e olha como ficou quando ele saiu. Era 477, foi para 957 milhões a dívida do clube. Fora a Neoquímica Arena. Hoje, nossa dívida está em torno aí de 910 milhões de reais, fora a dívida da Arena, que está em 600 milhões de reais. Tá? Nos últimos 6 anos, pagamos mais de 500 milhões de reais em juros, só de juros. A dívida continuou a mesma coisa, tá? Isso sem falar as contratações de jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Corinthians, o Sub-23, tá? E aí a Gaviões da Fiel pediu a saída da renovação e transparência e da chapa 22, que é essa chapa aí preto no branco, e falou, ó, você que é associado do clube, que é o pessoal que vai votar nessas eleições do Corinthians, não podemos deixar essa corja no poder. Gavião que votar nessa corja da atual situação não representa a entidade. E aí a gente pode até entrar em muitos debates, tá? A questão de, mas falta ainda uma cobrança em cima do Duílio desses últimos 3 anos de mandato? Concordo. Só que é importante também esse posicionamento, porque o momento de mudança é nas eleições. Não adianta a gente falar A, B, C, D ou E agora, em outubro de 2023, na reta final do mandato do Duílio. Se tirar o Duílio agora, vai fazer o quê? Vai resolver o quê? Nesse momento, depois de tudo que ele já fez a temporada inteira, cobrança deveria ter sido feita no início do ano, assim que saiu do Paulistão, assim que saiu da Libertadores, assim que contratou o Luxemburgo, tá? Temos outros momentos aí, diversos momentos, assim que caiu da Copa do Brasil. Tivemos data FIFA, muitos momentos. Não houve, tá? Agora o que a gente tem de esperança? A eleição, o novo presidente. Então, a principal organizada do clube já definiu um lado, se não vai votar no André Negão, que é o representante da Renovação e Transparência, o voto vai para Augusto Melo, tá? Que é o candidato que nesse momento a gente entende que seja o melhor para o clube, tá? Então quero saber a opinião de vocês sobre esse posicionamento, tá? Continuo achando que faltou cobrança em cima do Duílio durante toda a gestão, mas nesse momento, véspera de eleições, é um posicionamento importante e que a gente precisa para o clube. Certo, família? Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, já se inscreve aí e vamos para cima, rapaziada. Uma novidade aqui que é positiva para o torcedor corintiano, tá? Já pensando aí na reformulação para 2024, né? O que muitos torcedores pedem e que eu entendo também que seja uma solução muito importante. Fazer uma mudança geral aí, até inclusive em departamentos do clube. A situação é a seguinte: o Alessandro, que hoje é o gerente de futebol do Corinthians, já afirmou que não continua no clube pro ano que vem, tá? Porque é uma situação que existe no futebol da seguinte forma: existem as eleições para a presidência e o presidente pode manter o gerente de futebol. Poderia entrar, por exemplo, o Augusto Melo ou o André Negão e falar, ó, gosto do Alessandro, vai continuar como gerente de futebol. Mas a situação no Corinthians é a seguinte: o André Negão já disse que se ele assumir, quem toma conta do departamento de futebol é o André Sanches. Só pra gente ter uma base do que seria o Corinthians caso o André Negão vença as eleições.
E o Augusto Melo, tá? Tem a preferência pelo Chicão, ex-zagueiro do nosso clube, tá? Então, assim, nenhum dos dois candidatos gostaria de ter o Alessandro. E o próprio Alessandro já veio com a conversa de que quando ele assumiu em 2021, ele também já sabia que sairia junto com o Duílio, tá? Ele falou que não tinha pretensão de continuar no Corinthians, que seria só o mandato do Duílio mesmo e tudo mais. E aquilo, né, rapaziada? Eles vêm, fazem a bagunça, depois falam, ah, não, tô deixando o cargo aqui, beleza, assume aí do jeito que tá e tá bom, tá? Igual o próprio Duílio. O Duílio era o gerente de futebol do Andrés em 2018, 2018 a 2021. Fez uma bagunçaiada. Tava junto com o Andrés, que duplicou a dívida do Corinthians, fez mais de 40 contratações pro Sub-23. E aí virou o quê? O presidente do Corinthians. Mais 3 anos catastróficos. E agora ele fala, ó, beleza, acabou o meu mandato, tô saindo, tchau. O Alessandro pega as coisas dele e fala, ó, também tô saindo, muito obrigado aí todo mundo, tá? O Alessandro hoje, ele tem uma representatividade que eu vejo, por exemplo, no Fábio Santos. O Fábio Santos é um cara que continuou jogando e foi atrapalhando o time, atrapalhando. O Alessandro foi diferente, ele falou, ó, em 2014 encerrou a carreira dele, já não tava bem, beleza. Foi campeão de tudo, vou encerrar ali na fase boa, beleza, encerrou. Só que aí vem para a parte administrativa do clube e prejudica também. E aí, quem que foi pior pro Corinthians? O Fábio Santos nessa reta final, não abandonando, não falando, ó, não tenho mais condições, vou sair. Ou o senhor Alessandro, que vira um dirigente e tudo mais, e também atrapalha o clube. Porque eu vi até um pessoal comentando, e inclusive eu falei também, pô, o Fábio Santos tá lá, mas quem não tira o Fábio Santos é o treinador. Quem não contrata um outro lateral esquerdo é o presidente. Só que a gente precisa lembrar também que ano passado, o senhor Vitor Pereira tirava os medalhões do time. O que aconteceu? O Vitor Pereira saiu, vem o Fagner em podcast, vem o Roger Guedes, vem fulano, vem ciclano. Que o clima não era bom, que não sei o quê, que a gente não gostava. Por quê? Porque não colocava os medalhões. Então não é que, ele tá um coitado lá, tava sem querer, tava encostado lá, estavam passando na avenida, viu o Fábio Santos e chamou pra jogar. Não, eles ficam lá, se tira do time, faz bico, faz birra, se joga, atrapalha, tá? Então precisa de alguém com pulso firme nessa gestão do Corinthians para fazer a reformulação que a gente tanto precisa. A saída do Alessandro já é positiva. Depois a gente entra no debate sobre o André Sanches, que aí acho que nem precisa tanto assim do debate, mas a questão do Chicão. Será que vai ser um gestor positivo para o Corinthians? Será que vai ajudar? Ou será que vai ser mais um Alessandro na vida do corintiano? E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!